Aleluia, 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 aleluia. Deus nosso Pai, nesse seu imenso amor, foi quem ensinou-nos com a palavra da verdade. Nós as primícias do seu gesto criador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio. Também vocês, crianças, no silêncio, peçamos ao Espírito Santo que abra nossa inteligência e nos alcance a graça de compreender a palavra. Rezemos.
Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus, a palavra viva do Pai, que nós precisamos, como recomenda a primeira leitura de hoje do Deuteronômio, ouve, guarda, põe em prática. 3 regras: ouve, guarda, põe em prática. 3 verbos que indicam a qualidade da nossa relação com a palavra de Deus. Não só ouvir, não só guardar, não só praticar, mas os 3 no mesmo grau de importância. A palavra de Deus é, por excelência, o modo pelo qual Deus cuida de nós. E não só, também molda-nos. Pega a segunda leitura, tem aí a carta de São Tiago. O versículo 18, hoje dia das catequistas, dia de rezar pela catequese. Olha, pai e mãe das crianças, olha o que deve ser a palavra de Deus na vida sua de pai e mãe e das suas crianças. Versículo 18. De livre vontade ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Portanto, pela escuta da palavra, Deus nos gera. Assim como uma mãe gera a criança no ventre, no útero, na fé, pela palavra, o Senhor nos gera. Não para qualquer coisa, mas para sermos as primícias, os primeiros frutos. Portanto, nossa atitude deve ser, versículo 21, recebei com humildade, leiam, a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. A palavra foi implantada, é um enxerto, um implante. Imagine se nós relacionássemos com a palavra de Deus assim. Ela fosse cada domingo, a cada domingo fosse um pequeno texto da Sagrada Escritura implantado em nós, em nossa inteligência, em nosso coração, em nossa alma. Para quê? Não para a gente conseguir o que a gente quer. Não para que a palavra seja otimismo, positividade, pensamento otimista, mas para que a palavra opere em nós a salvação de nossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem ouve a palavra e não pratica é um enganador de si mesmo. Jesus agora no Evangelho vai enfrentar um monte de enganadores de si mesmos. E Jesus vai apresentar o critério para a gente descobrir se a gente engana a si ou se a gente se orienta para o que é mais importante e mais elevado. Tomem o Evangelho, Marcos, capítulo 7, versículos 1, saltando alguns versículos até o versículo 23. Só para recordar, o capítulo 7 está entre as 2 multiplicações de pães que tem no Evangelho de Marcos. A primeira multiplicação dos pães foi 6:30, e a próxima, segunda multiplicação dos pães, capítulo 8, versículo 1. Então, esse texto é um desfecho de problematização ainda da forma com que interpretaram e queriam manipular Jesus e manipular
a vida e a missão de Jesus. Domingo passado nós vimos Jesus ser firme, apresentar aos discípulos e aos apóstolos as exigências para o seu seguimento: comer minha carne, beber o meu sangue. E a partir daquele momento, muitos voltaram atrás e não andaram mais com ele. Jesus voltou-se aos 12 e perguntou: e vós também quereis ir embora? O seguimento de Jesus tornou-se um empenho que supõe, da parte de cada uma e cada um de nós, uma decisão ousada, firme, uma escolha que supõe corajosas renúncias. Mas tem quem chega perto de Jesus não para segui-lo, mas para fazer outras coisas, criticá-lo ou transformar Jesus numa hipocrisia religiosa. Vamos lá? Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei, leiam, vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. A pregação de Jesus e a prática de Jesus tomou repercussões enormes. Chegou em Jerusalém. Ele está aqui nas margens do Mar da Galileia, entre Tiberíades e Cafarnaum, o norte da Galileia. É um pregador galileu, filho de carpinteiro, homem simples do interior, pregando e realizando as obras do reino de Deus que chegou, mas a sua prática e a sua pregação tem repercussões enormes. A palavra e os gestos de Jesus provocaram ondas, reverberaram e mexeram nas estruturas e na harmonia das contradições de Jerusalém. Jerusalém é a capital política, econômica, religiosa, social, cultural. Jerusalém representa toda sorte de ordem do mundo estabelecido, toda sorte de organização do mundo que se estabelece em cima de ideias, ambições, projetos humanos e religiosos, mas que não necessariamente estão de acordo com o que Deus quer. E fariseus e mestres da lei, uma espécie de fiscais da religião, dizem: precisamos organizar uma comitiva que vá lá fiscalizar esse Galileu com o que ele está pregando e com o que ele está fazendo. Isso pode tomar proporções perigosas. E vamos ver? Versículo 2. Eles viam, não ouviam, eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Preste atenção, duas questões. Primeiro, a insistência na temática do pão, que a gente já está há 8 domingos com ela. Não sai daqui. Uma relação com Deus que não sai do estômago, das necessidades, das coisas, das vontades. Não eleva. Não é isso? Pão é uma busca de Deus que fica no campo das vontades, dos desejos e das necessidades. Só que eles dão conta de piorar um pouco. Eles vão agora para o aspecto estético e plástico. A etiqueta de mesa.
Eles representam, o texto agora vai repetir várias vezes, colhem o ouvido no que vem. Eles representam a religião da tradição, dos antigos, dos costumes, das tradições recebidas. Uma religião que não é viva, mas é repetição de costumes em vista de manter sistemas, que é hoje. Repito, religião que é repetição de costumes para manter sistemas humanos. Igualzinho hoje. Presta atenção no que eles representam e na religião que eles representam para ver se você se situa nesse grupo ou se você tem uma outra realidade de fé. Vamos lá? Com efeito, agora começa a descrever quem são eles. Os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: firmem, porque os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Uma religião genuinamente de repetição de tradição, de costumes antigos. Tem muito católico que é seguidor da religião da repetição dos costumes e da tradição. Se você espremer, o máximo que ele sabe dizer da fé e da prática religiosa dele é que meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó me ensinaram assim. Eu faço do jeito deles. Não existe isso não? Não existe não? Demais! Não dá conta de um mínimo confronto. Se é perguntado, se é questionado, a dar as motivações mais profundas da sua fé, por um católico que perdeu a fé, por um evangélico, por um espírita, não dá conta de arguir isso aqui. Ah, eu não sei, minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim, meus bisavôs faziam assim, eu faço assim. É uma religião que tem coisas boas? Tem, não necessariamente tem coisas ruins. Mas é uma religião que, longe de ser relação do homem e da mulher com Deus, é relação do homem e da mulher consigo mesmos e com seu corpo cultural. E às vezes, a gente passa a vida inteira procurando uma igreja numa sociedade como a nossa, que todo mundo muda o tempo inteiro, que as coisas mudam o tempo inteiro. Mudou o padre lá da minha paróquia, eu mudo também, porque mudou o jeito de rezar. Eu preciso achar uma igreja agora que reza do jeito que eu rezo. Não é? Um ambiente religioso que repercuta o que eu tenho aqui de herança de tradição. A fé não é uma experiência aqui. Eu digo muito com os colaboradores do rito, os ministros que ajudam no altar. Nós precisamos ajudar, sermos instrumentos de Deus no rito, ajudar a tocar o rito da missa, Ministério de Música, todo mundo, tocar o rito, mas nós precisamos permitir que o rito também nos mova para uma realidade maior. Nós não podemos ser operários de uma harmonia estética, plástica, ou de costumes e caprichos, o padre gosta assim. Ou cada padre que vem põe o seu gosto ou a sua tinta. Nós precisamos tocar o rito, mas é preciso permitir que o rito nos toque para uma realidade maior. Às vezes, o máximo que a missa dá conta de fazer em muitos de nós é
sair da missa com saudade do papai, da mamãe, do vovô e da vovó. Mais nada. A tradição, o costume, mais nada. Alcança uma lembrança, mas não alcança uma realidade. Irmã, irmão, hoje você é chamado a ter coragem de perguntar a Jesus, mas você precisa criar coragem, nós precisamos criar coragem de escutar Jesus avaliar nossa prática religiosa. Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos? Versículo 6. Jesus vai pegar muito pesado conosco. Você imagine, você vem feliz, animada, para uma reza com Jesus, faz uma pergunta para Jesus, e Jesus te responde assim na frente de todo mundo. Vamos lá? Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. E depois Jesus fala o que é ser hipócrita. Essa semana, na quarta-feira, o Santo Padre, o Papa Francisco, fez uma catequese em Roma, ensinando a carta de Paulo aos Gálatas, falando do conflito entre Pedro e Paulo, e o Papa Francisco dá uma longa catequese acerca do que é uma pessoa hipócrita e o que é a hipocrisia hoje na igreja. E recomenda, inclusive, a leitura do capítulo 23 do Evangelho de Mateus com uma longa doutrina de Jesus sobre a hipocrisia. Mas aqui nesse texto, o próprio Jesus explica o que é hipócrita, como está escrito. Leia. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Continua. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensina são preceitos humanos. Pronto. O que é que pode invalidar a minha participação e a sua participação na missa? Levantar cedo, organizar tudo, vir para a missa, entrar e sair, e a Santa Missa não passa de preceitos humanos. Não tem experiência mística, não tem experiência divina. No máximo eu fico na casca, na exterioridade, nos elementos externos, exteriores. Hoje o padre não fez tal coisa. Fui na missa hoje, o padre não fez tal coisa. Fui na missa hoje, os ministros não fizeram tal coisa que deve ser feita tal coisa. É isso. Jesus também, ao encontrar comigo e com você lá na saída da igreja, andaria comigo e com você e diria assim: de nada adianta o culto que você me presta. Sua vida religiosa é um segmento de doutrina e ensinamentos de preceitos humanos. Você até fala alguma coisa com os lábios, mas o seu coração não me honra como seus lábios. São Bento, ensinando os monges, dizia que era preciso, na forma de cantar os salmos, que a mente precisa concordar com a voz. E a gente pode trazer isso para os tempos de hoje. O corpo da gente precisa envolver-se com o que a gente está falando com Deus. Às vezes, para rezar um Pai Nosso, a pessoa, no tempo para rezar um Pai Nosso, a pessoa muda de posição, mexe o cabelo, olha no relógio, abre as mãos, desce o braço e o Pai Nosso está rodando. Muda de lugar, senta aqui, mexe, espreguiça e o Pai Nosso está rodando. Não tem absolutamente nenhuma, mas nenhuma unidade interior.
o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto, não se traduz num gesto corporal. Quando, às vezes, dá uma dó, a missa se tornou uma coisa pesada para muitos católicos. Eu vejo é muito comum na hora, sobretudo o padre, antes da Sagrada Comunhão, com todo entusiasmo, pega o corpo e sangue do Senhor, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja xoxa responde: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra, e serei salvo. Espreguiça. Que dó! Que dor! Que isso aqui, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a gente contempla que vai ser pão, alimento de salvação, a gente contempla espreguiçando. A mente, a boca, o corpo, não tem o menor zelo. Que tristeza rezar a missa, muitas vezes. Que tristeza rezar a missa para um mundo absurdamente marcado por honrar com os lábios, mas o coração está longe. Cadê seu coração na hora da missa? Cadê você na hora da missa? Cadê sua alma? Vai rezando a missa e vai empalidecendo, entristecendo, entristecendo, entristecendo. O que foi essa tristeza, diácono? Vontade de ir para a feira e comer um pastel com caldo de cana. Cadê você? Cadê sua alma? Cadê seu coração? Cadê sua mente? Cadê seus lábios? Cadê seus gestos? Até um dia que começa a perder a saúde do corpo e começa a dizer: ai, que saudade quando eu podia ir à missa e levantar os braços na hora para rezar o Pai Nosso. Hoje eu tenho uma enfermidade que nem posso levantar meu braço para rezar o Pai Nosso. Ai, que saudade de tempos em que eu podia ir para a igreja e ajoelhar-me e ficar longo tempo na intimidade com o Senhor. Hoje, a enfermidade do meu corpo, nem ajoelhar posso. Quando a gente perde, a gente começa a procurar sentido para o que não viveu. E desperdiça o que está vivendo num culto que de nada adianta para Deus. Honra com os lábios, mas o coração está longe. A alma, às vezes, nem veio. E aí, Jesus diz, qual é a causa desse divórcio entre o coração e os lábios? O que é que pode levar você a ter a boca tão perto do coração, mas ao mesmo tempo tão distante no que você fala, no que você profere quando reza? Nos mosteiros, a gente aprende muito, nos retiros que a gente faz no mosteiro, a gente aprende muitas técnicas de concentração, de vencer as dispersões. Hoje nós vivemos numa sociedade extravagantemente dispersiva, não é? Distraída. Assistir a missa então lá na televisão em casa ou no celular, a gente fica assistindo a missa e lendo os comentários que o tempo inteiro o povo está postando e comentando o comentário. Como é que pode rezar a missa e ainda fazer comunhão espiritual? E às vezes ainda avaliando o padre. O padre falou tal coisa, o padre falou contra tal coisa, tal política e tal político. Nós vivemos numa sociedade
Já falei para os irmãos a minha extravagante metáfora. Tem um filme muito interessante da Europa do Leste, que eu me esqueci o nome dele agora, mas que trabalha o homem e a mulher de hoje, modernos, completamente divididos e partidos e cortados aos pedaços, como num açougue, os pedaços de carne, cada pedaço de pendurado num gancho. Metáfora do homem e da mulher moderna. O pernil numa, a orelha no outro gancho, o lombo no outro gancho, a costela no outro, não é? A cabeça de pendurado no outro gancho. Às vezes nós somos assim. Cada pedaço de nós está de pendurado. A alma, o coração, o espírito, a mente. Cada pedaço de nós disperso. Jesus vai dizer que tem um remédio capaz de reaproximar seus lábios e seu coração na sua relação com Deus e recuperar a validade do seu culto. Versículo 8. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Rompa com a tradição dos homens. Todas quantas não põem você na conexão com o mandamento de Deus, ouvir a palavra, guardar a palavra, praticar a palavra. Ouve a palavra de Deus e permita que a palavra de Deus ajude você, o mandamento de Deus, ajude você a olhar para a realidade do mundo e você não permitir que os costumes, as tradições, as modas sejam mais fortes do que o mandamento de Deus. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. O São Tiago, na segunda leitura, diz: a religião pura e perfeita e sem mancha diante de Deus é assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar com o mundo. Como é que alguém pode praticar a caridade? Levar auxílio para as viúvas e os órfãos e ser contaminado com o mundo. Quando a caridade que eu pratico precisa tanto de reconhecimento, de like, de divulgação nas redes sociais. Quando a caridade que eu pratico, eu dependo de você me reconhecer como bonzinho, me elogiar, me publicar, para que eu tenha validade. Até a caridade, ela pode perder a tinta de validade se ela é praticada com a contaminação do mundo. O que Jesus chama de abandonar o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Aí, quando a gente passa a seguir a tradição dos homens, tradição, eu vou toda semana a pé à Trindade. Tradição, meu avô fazia isso, minha bisavó. Mas o que significa para você? Não sei dizer. Eu vou à missa todo domingo. Fique sem não. Mas o que significa para você? O que é a Santa Missa? Não sei. Minha avó me ensinou. Eu sei porque eu amava minha avó. Então, o culto é um culto ancestral. É um culto de geração para geração, mas aqui. Não é um culto a Deus que ultrapassa o genoma, o DNA. Fica na linha da história e do tempo. Esse culto, essa religião de tradição, repito, tem muito católico que segue um catolicismo de mera tradição.
Se chega um colega novo no trabalho de outra religião e começa a fazer algumas perguntas, desestabiliza completamente, desmantela. Padre, eu não sei o que fazer. Tem um colega meu no trabalho que está falando umas coisas lá, ele é da igreja tal, da religião tal, eu não sei o que fazer. Aí você vai perguntar, mas o que é para você a fé? Vai espremer, espremer, espremer? Coitada, a pessoa também tem razão do colega ter chegado no serviço, ou minha filha começou a namorar um camarada, um genro, uma nora, entrou na família e trouxe umas perguntas que, padre, lá em casa, o domingo virou um terror, porque meu genro, minha nora, falam umas coisas à mesa que a gente não sabe responder. Isso existe? Existe? Uma fezinha de tradição que não sabe dar as razões da fé. Qualquer um forasteiro chegante, querendo desestabilizar o sogro e a sogra, para liberar a filha e o filho para ir viver as aventuras com ele, com perguntinhas estúpidas e idiotas, desmantela qualquer almoço de domingo. Uma religiãozinha xoxa de tradição. Jesus vai propor um remédio. Segundo, o primeiro é recolocar a centralidade do mandamento de Deus. Primeiro e mais importante é recolocar a centralidade do mandamento de Deus, o diálogo com Deus. Missa, a reza do terço, a meditação da palavra, suas devoções, tudo isso não devem ter outra importância e relevância maior do que colocar o mandamento de Deus no lugar que só o mandamento de Deus pode ficar. Numa área da sua inteligência, das suas emoções, dos seus afetos, necessidades e desejos, que tudo que você vai fazer, das vontades e desejos, dos sentimentos e emoções, da razão e do intelecto, tudo que você vai fazer é movido pelo comando da palavra de Deus. Está claro? Ela passa a ser uma voz de comando do meu sentir, do meu agir, do meu pensar, do meu falar. Porque esse é o problema. Quando a gente separa mandamento de Deus de tradição, entra na impureza. Vamos ver? Versículo 14. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si. Ele desiste de falar com fariseus e mestres da lei, não compensa. Chama a multidão, porque tem gente que não compensa falar coisa profunda com ela. Não compensa, não dá resultado. Ele desiste dos fariseus e mestres da lei e começa a falar com a multidão. Vamos ver? Escutai todos e compreendei. Bradem. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é dentro do coração humano que saem as más intenções. Espere lá. Prestemos atenção agora. O que sai? O conceito de puro e impuro é o elemento que caracteriza todas as religiões. Toda religião, todas as doutrinas religiosas no mundo, elas têm um manualzinho que explica para você o que te torna impuro e o que te torna puro. O que te torna impuro te põe fora das condições de receber as bênçãos que aquela religião diz dar, e o que te torna puro, te torna em condições de receber as bênçãos que aquela religião diz oferecer. Isso é o conceito de puro e impuro, grosso modo. Então, Jesus vai dizer agora que os fariseus e os mestres da lei investiram pesado na compensação de uma religião de tradição, de costumes antigos, de gerações de antepassados. E Jesus vai dizer
que existe uma fonte de conteúdo para viver a fé, para viver a religião, para viver os costumes, porque lavar as mãos para comer pão é um costume e um hábito de higiene, não chega nem a ser um costume religioso. Esses costumes de higiene também podem receber uma qualidade espiritual quando feitos. Todas as coisas que a gente faz, se forem feitas com qualidade espiritual, pode. Você pode validar espiritualmente tudo que você faz. E Jesus propõe que você encontre um poço onde você tire validade e qualidade espiritual para tudo que você faz. O seu interior. Dentro do seu coração, é de dentro do seu coração, é do seu interior. A conversa de Jesus com a samaritana, não é? Se você beber da água que eu te darei, você vai se tornar um poço que vai jorrar para a vida eterna, mulher. E aí Jesus faz uma lista de 13 coisas, 13, que podem sair de dentro de você e tornar você impura. Impuro quer dizer sem as condições para receber as graças e benefícios que Ele oferece ao dar a sua vida na cruz. Está claro? O que te torna impuro, o que te torna incapaz de receber os benefícios espirituais, as graças de Deus, as bênçãos de Deus, são 13 coisas. Mas eu quero recomendar uma questão importantíssima. O divórcio que nós fizemos, as ideologias entraram na igreja exatamente porque pegaram essas 13 coisas que Jesus diz, e as ideologias pegaram aquelas coisas que falam do corpo, virou uma doutrina do moralismo, do rigorismo com o corpo. Aquelas coisas que Jesus fala que tem a ver com a relação com os bens, se tornou uma doutrina no campo das doutrinas econômicas, sociais, religiosas, até do marxismo cristão que espalhou-se pelo mundo afora. A teologia da libertação e assim por diante. Preste atenção nas 13 coisas. Depois vamos lê-las e depois vamos setorizá-las. Porque Jesus vai pegar você todo. De dentro do seu interior, de dentro do seu coração, saem coisas que podem estragar você por inteira, em todas as dimensões da sua vida. Versículo 21. Vamos. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, firma, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. brada. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. O tema da pureza. Hoje em dia se multiplicaram as supersticiosas práticas de rezas poderosas que me fazem ganhar a proteção de Deus, de São Miguel, São Gabriel, dos arcanjos e dos anjos, e as rezas e as devoções espalhafatosas. O tema central da bênção e dos elementos que tiram de você as condições para receber a bênção. Más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas. Maldades, fraudes, devassidão e inveja. Calúnia, orgulho, falta de juízo. Do seu interior, de dentro do coração humano, é que saem essas coisas que tornam você pura ou impuro.
Agora, olhe para a cruz. Olhe para a cruz e comece a rezar. Comece a pedir a Jesus para purificar você. Tirar de dentro da sua mente e do seu coração tudo aquilo que faz você cultivar e tratar mal o seu coração e tratar mal a sua mente, cultivando, olhe para a cruz, más intenções, maldades, inveja, orgulho e falta de juízo. Mentalize o seu corpo, da mente até a planta dos pés, cada membro do seu corpo, e peça a Jesus para purificar você de tudo aquilo que faz você olhar para o seu corpo ou para o corpo dos outros, das pessoas, com imoralidades, adultérios, com sentimento de devassidão. Olhe também e mentalize os bens seus, as coisas que Deus te deu, da comida à cama da sua casa, seu trabalho, seu patrimônio, e peça a Jesus para tirar de você tudo que faz você ter uma relação estragada com esses bens. Sentimentos e pensamentos ou práticas de roubos, ambições desmedidas, fraudes. Olhe para a vida sua, para a vida das pessoas com quem você convive e peça a Jesus para tirar de você tudo que faz você cultivar calúnias, sentimentos de morte, de assassínios. Você com você mesma, você com o próximo, você com a criação de Deus, com os bens deste mundo. É essa relação que Jesus quer curar e devolver a unidade entre o que sai do seu coração e o que sai dos seus lábios. Peça a Jesus para devolver a você essa unidade que você perdeu, essa unidade interior, que fez você ser uma pessoa partida, picada, fragmentada aos pedaços. Viver uma religião de costumes e tradições, mas o seu corpo é um poço de coisas imundas, mas que Jesus tem o poder de purificar, de limpar e de devolver a você todas as condições para que você receba as bênçãos e as graças de Deus. Fale com Ele. Incline a sua cabeça, feche os olhos, põe a mão no seu coração e vá pedindo para Ele limpar com o sangue dele, lavar você por dentro, lavar sua mente, lavar seus lábios, sua boca, lavar seu coração, sua alma, seu espírito, lavar todo o seu ser, todo o seu corpo das más intenções, das imoralidades, dos roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Fale com Ele. Purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós
água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para